muito bem, ao vivo aqui para mais uma live. Essa semana a gente está falando sobre empreendedorismo sistêmico, esperar a galera chegar aqui. Minha convidada falando sobre empreendedorismo sistêmico e sobre as dinâmicas ocultas por trás do resultado. Afinal, o que vem acontecendo com a gente, que muitas vezes a gente não consegue seguir, mesmo tendo uma boa estratégia dentro do negócio. Por que às vezes, mesmo tendo uma boa estratégia, empreendendo dentro do negócio, eu acabo não conseguindo seguir? São perguntas como essas que eu vou responder aqui hoje para vocês. Sejam bem-vindos, Jaque, Lia, Graça. A minha convidada acabou de chegar. Hilda, vou te chamar aqui. Cadê? Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Pronto. Feito. Muito bem. Isso, sobe um pouquinho. Olá. E eu vou organizar o meu aqui também. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda, te ouvindo bem. Deixa eu arrumar meus cabelos aqui. Sejam todos bem-vindos. Oi, Rê. Pessoal que está chegando, a doutora Tati, Moacir, todos bem-vindos. Bom, então eu vou começar fazendo uma apresentação aqui para quem chegar depois. Eu sou a Alessandra Camilo. Oi, Patrícia. Eu sou a Alessandra Camilo, mentora de negócio por meio da visão sistêmica. Já fui uma mentora tradicional, 2 mais 2 é 4. Aí as constelações chegam até mim e muita coisa diferente, muita coisa boa, muita coisa liberada. Aí eu sempre brinco, eu falo que eu brinco, mas é sério, eu vi o quanto eu era uma mulher fora do meu lugar, o quanto eu era uma mulher salvadora. O momento que eu vou lá e caso com a minha mamãe, entro no lugar do meu papai. E as constelações fazem a gente descobrir muitas coisas sobre nós mesmos. E aí o que acontece? A gente vai se organizando, vai voltando para o nosso lugar e a vida vai fluindo. Os relacionamentos vão fluindo, as amizades, o dinheiro, a gente olha para a saúde diferente. E esse caminho, essa trajetória no empreendedorismo, que é uma coisa que eu gosto muito, muito me interessa. Então, hoje, eu trabalho ajudando empreendedores, né, a compreender um pouco mais por que as coisas dão certo, por que as coisas dão errado. E esse movimento é um movimento bem bonito. E você, Hilda, conta um pouquinho da sua história, se apresenta até a gente entrar no conteúdo. Então, eu me chamo Hilda, sou filha do seu Jorge e da dona Nadia, tenho a Yasmin e sou casada com o Cleison. Hoje eu faço um trabalho voltado para mulheres, né? Pensando em carreira, o meu propósito é ajudar que as mulheres tenham um sucesso profissional, tal qual eu tive na minha história, que eu vou contar para vocês e a gente vai entender bem o que é ligar pontos do passado para poder entender o que acontece agora na nossa vida, né? Então, hoje esse é o meu propósito, eu sou lá do perfil do @mulher de alto impacto, que tem exatamente essa proposta do trabalho com mulheres maduras, que já estão naquela fase de olhar para a vida e pensar o que mais e como é que eu equilibro isso tudo. Tá? Bacana. Perfeito. Eu vou colocar aqui o tema para o pessoal que chegar, para eles poderem ver a gente aqui pelo tema. Legal, pode continuar aí com a sua história, que estamos atentos aqui. E aí eu quero falar um pouco sobre como é que começou a minha história no empreendedorismo fora da CLT, né? Porque eu sempre fui muito empreendedora, apesar de estar dentro de um CNPJ, que não era o meu, né? Então, em 2016, foi o ano em que eu fui demitida da empresa que eu trabalhava há 26 anos por um chefe que tinha chegado há 20 dias. E aí, nesse momento da demissão, que era o ano que eu também completava 50 anos de idade, foi um momento assim que abre o chão, né? O chão abre. Você fala, fiquei 26 anos dentro desse sistema, completo 50 anos esse ano e acabei de ser demitida. Então, o que eu fiz foi me segurar nas bordas de unhas e dentes e, de uma forma bastante arrogante, assumi um lema naquela hora, que foi: todo projeto tem início, meio e fim. O meu projeto acabou aqui. E fui tocar minha vida.
comecei a fazer um trabalho de coach executivo para mulheres, porque eu queria ensinar as mulheres a terem o sucesso que eu tive no corporativo. Eu comecei do cargo mais baixo, cheguei ao cargo mais alto, que eu poderia ter chegado dentro daquela organização. E assim eu toquei minha vida durante 2 anos, quando eu comecei a encher a paciência daquilo. Eu não quero mais isso, não quero mais saber de corporativo, não quero olhar para mais nada disso, não quero mais ouvir essas histórias. E aí parei com toda essa queixa, com toda essa reclamação de uma coisa que eu queria tirar da minha vida. O que eu percebi foi que a partir dali os meus projetos começaram a ficar mais empacados, mais difíceis, mais pesados. E aí, em 2019, eu fui estudar sobre condução de círculos de mulheres, porque eu queria muito trabalhar com mulheres, e fui fazer uma formação com a Ana Patrícia. E com a Ana Patrícia eu tive contato com toda a filosofia sistêmica. E a partir desse momento eu começo a fazer exercícios sistêmicos e curar algumas coisas, né? Só que eu não olhava de jeito nenhum para o corporativo. Eu olhava para todas as outras questões da minha vida e trabalhava essas questões. O corporativo ficava lá do lado, né? Sem eu olhar para aquilo. E depois que eu faço esse processo de ter contato com a sistêmica, eu passei o ano de 2020 estudando muito sobre tudo isso e criei um programa chamado Absolutas, que é um programa para mulheres maduras que já passaram da fase do ter filho, casar, comprar a primeira casa, se firmar na carreira, já passaram por essa fase e estão querendo olhar para a vida delas, de um modo geral, para equilibrar isso tudo. Comecei a fazer esse trabalho, fiz 2 lançamentos. Então, não foram sucesso de bilheteria, meus lançamentos, mas eu aprendi muito sobre o que é empreender dentro do digital. Era uma coisa totalmente nova para mim, para quem via de um processo de um corporativo que nem área de marketing tinha, porque era um B2B. E aí eu venho e aprendo tudo isso a partir desses 2 lançamentos. Só que nos 2 lançamentos eu já sentia e senti mais ainda um peso muito grande. Então, postar muito pesado, fazer um stories é muito pesado, criar o texto, tudo era muito, muito, muito pesado. E eu falei, bom, esse negócio não tá legal, mas eu também não entendo por quê. É porque deve ser chato mesmo, eu classificava, isso deve ser chato mesmo. E aí foi quando eu comecei a acompanhar o seu trabalho e você criou a mentoria, né, de negócios sistêmicos. Eu falei, opa, deixa eu ir entender esse negócio. E durante a mentoria eu percebi que eu precisava olhar para o corporativo que eu não tinha olhado ainda, que eu estava brigada demais e que aquela minha postura diante do corporativo provavelmente estava afetando o andamento dos meus negócios, né? E aí foi quando a gente fez a constelação e eu consegui perceber que, então, eu não estava usando a força que eu poderia usar da minha mãe, das minhas ancestrais, porque eu estava muito vinculada a uma dor. E então, quando eu consigo perceber isso, que havia ali um movimento que eu estava fazendo em relação corporativa e que estava afetando demais os meus negócios, eu consigo fazer o meu movimento e conseguir ver tudo isso de uma outra forma, né? Com muito mais leveza e entender melhor como é que eu posso ajudar essas mulheres a partir do meu lastro profissional, mas também a partir de todo o conhecimento e a mudança que o sistêmico está provocando na minha vida. Então, hoje eu olho e falo, nossa, agora eu consigo compreender, agora está ficando mais fácil. Agora vir aqui fazer uma live está tudo bem. Sabe? Não é a questão e o problema que era. Então, foi um grande aprendizado para mim, um processo de muito aprendizado, e que eu queria pedir, assim, na verdade eu anotei 4 perguntas, não sei nem se eu posso, mas eu já vou abusar, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar. Então eu vou fazer as perguntas todas, se você me permitir. Mas assim, quando eu olho para a minha trajetória, eu percebo que eu fiquei presa a um ponto de uma história. Olha a Carla maravilhosa, dizendo que a minha história inspira ela.
Então eu fiquei presa dentro de um ponto, não olhei, não olhei, não olhei, e fui fazendo um monte de outras coisas e só levando bordoada, né? Que era um levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. E até que, quando a gente começou a mentoria sistêmica, de negócios sistêmicos, eu percebi que ou eu olho ou não vai, né? Então eu queria que você falasse um pouco o quanto esse brigar e excluir os empregos ou a sua experiência anterior pode afetar o seu negócio atual. Um pouquinho mais sobre isso. Bacana. Bom ouvir sua história de novo. Honro muito você. Uma história muito bonita, né? Muito feliz de ter tido a oportunidade de, enfim, de estar te mentorando hoje, da gente estar lá no programa avançado. Está sendo realmente um presente e também, né, o momento que a gente tem ou da mentoria ou do próprio ponto da constelação. Então, eu honro muito você por isso. Por essa oportunidade, porque eu cresço muito com isso, né? Aprendo muito com isso também. Acho que um primeiro ponto para a gente olhar aqui, e já vale para todo mundo, né? Para a gente ficar com esse ensinamento que vai dizer o seguinte: aquele caminho que eu não quero trilhar, aquilo que eu não quero fazer é o que eu preciso fazer. Aquele caminho que eu não quero trilhar, aquilo que eu não quero fazer é o que eu preciso fazer. Porque quando a gente porque a gente vem uma sensação na gente, né? Então eu começo a empreender e algo vem. E você falou, poxa vida, eu estava fazendo um caminho ali para o lançamento, mas era pesado postar. Então a gente vai perceber como é que a gente está se relacionando com aquelas atividades que a gente precisa fazer. E aí a gente olha para alguns pontos da nossa história. Caramba, por que será que eu não estou conseguindo fazer isso? Será que eu estou sendo muito perfeccionista? Será que tem alguma coisa a ver com o trabalho que veio lá atrás? Essas respostas, elas vêm pra gente, o campo traz. E às vezes a gente pensa ou a gente verbaliza. Uhum. Então, o meu ponto aqui para vocês, a primeira coisa é: aquilo que eu não quero olhar, aquilo que eu não quero fazer, é exatamente o que eu preciso fazer. E a gente percebe que a gente negocia. Então, fala assim, não, isso aqui acho que não tem nada a ver. Com o trabalho lá, com a empresa do corporativo, não tem nada a ver. Deve ser alguma coisa que eu estou aqui com problema porque eu não consigo me movimentar em marketing digital. Então, sempre observar o que eu não quero fazer. E esse que eu não quero fazer, é muito comum que ele seja as primeiras frases. Então, tem um momento que você fala assim, vou parar um pouco aqui, vou pensar a respeito o que está me travando num determinado contexto. E, normalmente, a gente começa eliminando coisas. Isso aqui imagina, não tem nada a ver, porque eu saí lá do corporativo. Não, foi meio estranho, mas aí quando eu saí, ficou tudo bem. É isso. Quando a gente vai trabalhar uma constelação, esse é um ponto muito importante pra gente, né? A pessoa não precisa falar muito. Então, assim, aquela primeira frase é uma frase que ela vai impactar fortemente, né, o campo ali, aquilo que está sendo trazido. E isso é um movimento que a gente mesmo pode observar. Então, esse é um primeiro movimento que eu entrego aqui para vocês. Observar que aquilo que você está relutando, não querendo fazer, olhar para isso com mais carinho. Porque provavelmente você está pedindo uma inclusão. Então, por que desse impacto, né? Por que eu saio de um lugar e qual é o impacto que isso vai gerar no novo? Porque dentro do nosso movimento sistêmico, a gente vai olhar o quê? A gente vai sempre olhar se as 3 ordens, se as 3 leis, elas estão organizadas. Então, essa lei é a lei da ordem. Então, aqui já começa. O que veio antes tem precedência. Há uma hierarquia. O segundo movimento é o pertencimento. Eu estou incluindo tudo que precisa, né? Está tudo ali para esse meu novo projeto? Eu estou incluindo ou eu estou excluindo alguma coisa? E se eu estou fazendo um ponto, se eu estou fazendo um movimento em equilíbrio. Se eu estou dando demais e não estou deixando voltar alguma coisa, então isso vai descompensar também. Então, quando a gente olha para as nossas atividades anteriores, ou as nossas profissões anteriores, muitas pessoas saem, às vezes, magoadas, chateadas dos trabalhos, né, das suas atividades anteriores. Aí eu brinco que eu falo assim, onde você constrói a rachadura. Então, você tem uma parede linda, você trabalhou 10 anos, 15 anos, 20 anos num lugar, e aquele momento que você sai não foi legal, e você cria uma rachadura ali numa parede gigantesca. Só que você leva a rachadura. Você não leva tudo que está escrito, tudo que está pintado, tudo que está desenhado nessa parede.
E quando eu quebro uma dessas 3 leis, Bert Hellinger observou, e essas são leis naturais da vida, é a ciência dos relacionamentos. Então, quando eu me relaciono mal com isso e eu excluo esse ponto de ordem, primeira coisa, eu estou entrando em desequilíbrio com uma lei. Então, toda exclusão gera uma compensação. E segundo, eu perco o direito de usar tudo que veio antes. Então, primeira coisa que a gente faz quando a gente está olhando para o empreendedorismo sistêmico, quando a gente está olhando para a estruturação de um negócio, ou quando a gente está olhando para uma organização que já existe há 50 anos. Nós vamos olhar como é que as leis elas estão se movimentando ali dentro da organização. Por que a gente tem que restabelecer uma lei? Porque o campo ele fica se movimentando para ela se restabelecer, só que é de uma forma descompassada. Então, quando a gente olha para aquilo, a gente consegue dar uma ordem para aquilo, a gente consegue fazer isso num formato melhor, num formato bonito. Então, então, o que é um negócio novo dar certo? O novo, ele tem força quando o que veio antes está em paz e cresce através dele. Então, às vezes, o que acontece, né? Esses dias eu fiz uma constelação, então, assim, tem pessoas que elas são importantes dentro da organização. Você não arranca uma peça importante dentro de uma organização e tira aquela peça importante. Aquela energia, aquele lugar e como aquilo foi feito vai reverberar em movimentos de tensão, fica tenso aquilo. Então, do mesmo jeito que a gente entra numa organização e essa organização nos serve, quando eu vou sair, eu preciso sair num movimento de respeito, eu preciso às vezes ficar mais um pouco, porque a organização pede isso, a organização precisa disso, a alma da empresa precisa disso, porque isso que eu estou te falando não é uma coisa que o diretor do RH está te falando, não. Isso que eu estou te falando não é o gerente da sua área, muitas vezes não é o CEO da empresa, ou mesmo uma empresa pequena ali, o dono que está falando. Então, qualquer um desses pontos, né, a pessoa sai chateada, ou a pessoa é arrancada da empresa, ou a pessoa vê uma coisa, eu vi um negócio ali que empreender agora é o que há. E aí eu saio num movimento muito brusco, eu ainda estou naquele campo, aquela energia toda ela está correndo. Então, todo o processo para ele poder dar certo no novo, o antigo precisa estar em paz, e eu preciso dar um lugar. Então, por exemplo, tem exercícios sistêmicos, ou às vezes, muitas vezes dentro de uma constelação, vem para da gente ter um objeto da empresa anterior. Você tem um objeto da sua empresa anterior? Aí, numa aula, você viu, eu falei, olha, eu tenho essa HP, ela tem uma simbologia para mim, eu tenho uma plaquinha, eu tenho um presente que eu já ganhei de uma pessoa. Então, assim, você traz aquilo, você faz esse movimento, você dá um lugar para aquilo. Só que isso não é um ritual, não é uma coisa... eu digo assim, não é um ritual, não é um movimento que você faz sem amor, né? Não é um ritual que você faz na sua mente. Não é um exercício sistêmico que você faz da sua mente. É um movimento que você faz literalmente de coração. Quando você olha para tudo aquilo que veio antes e como aquilo tudo está vindo para você. E hoje, se a gente for pensar, e eu conversando com a minha irmã esses dias, é exatamente isso. As pessoas saem há um número muito maior de pessoas que saem muitas vezes bravo, chateado, porque às vezes há uma postura de outras pessoas que também são partes dos sistemas ali, líderes, né, que estão vivendo ali, que muitas vezes são tomados pelo campo daquela organização, porque nem toda organização vai trabalhar o movimento sistêmico. E aí o que acontece? Quem entra naquele lugar, naquela vaga, quem sai, então é como se a gente desalinhasse todos os processos. Então, quanto mais a gente vai ensinando as pessoas sobre o sistema que a gente vai conhecendo, a gente vai podendo fazer isso de uma postura, porque trata-se de uma postura, né? A postura com que a gente vai fazer. Então, a força do novo, a gente sempre vai olhar, tá, e desse movimento que veio anterior, como é que isso tá para você? E o conhecimento, o fato da gente ter o conhecimento e da gente fazendo esse movimento, às vezes sozinho, às vezes você vai fazer uma constelação, você vai fazer uma mentoria sistêmica, você vai estudar mais sobre isso. Então, o processo ele vai acontecer. Então, percebe? Né? Eu levei um tempo para explicar, porque assim, são vários pontos, mas que fica didático para a gente poder fazer esse movimento. Então, aqui eu estou falando de um movimento que a pessoa pode fazer sozinha. Né? Então, quando a gente vai olhar para uma organização ou para uma pessoa, porque o que eu vejo na prática como mentora de negócio? Eu vejo pessoas brilhantes. A pessoa me conta o lastro dela, de onde ela veio, o que ela fazia. Eu ouço ela falar, eu estou vendo como ela fala, como ela explica,
o que ela já tem de conhecimento, ela já está ali com 40, 50, 60 anos, ou mesmo quem está lá com os seus 30, 35 anos, você tem um lastro forte de alguma coisa. E aí aquilo não está acontecendo. Não casa, a informação não casa. Então ali a gente já vê por quê. Aonde que a gente vê um movimento sistêmico muito forte? Quando há algo desproporcional. Ué, como que essa pessoa talentosa, como que essa pessoa que fala tão bem, que dava treinamentos, palestras para 200 pessoas, não está conseguindo gravar um vídeo de 3 minutos? Não casa. Eu ouvia muito isso, sabe? As pessoas, tem um amigo que ele fala assim, olhando para o teu currículo e tudo que você fez, não é possível, não tem como dar errado. Eu falava, pois é, mas as coisas não acontecem, né? As coisas não estão acontecendo, né? E depois que eu fui compreender isso. A Vera colocou uma pergunta aqui, né? E quando a gente processa a empresa, prejudica mais ainda no novo empreendimento? Esses são os famosos casos que às vezes eu dou uma resposta e a resposta fica polêmica. E o meu direct, porque esse é um típico caso que a gente precisa compreender e aí precisa de uma intervenção sistêmica para a gente olhar. Porque para isso acontecer dentro de eu processar uma empresa, eu estou precisando, porque eu estou pedindo uma reparação. Eu estou pedindo uma reparação sobre algo. Então a gente precisa olhar o contexto dessa reparação. Né? Qual é o contexto dessa reparação? Em linhas gerais, não deveria existir o processo. Em linhas gerais, não deveria existir um processo. Mas aqui é um caso onde a gente tem que olhar que cada caso é um caso. E mesmo que eu esteja pedindo uma reparação e a gente, dentro de uma constelação, vê que teve um processo de equilíbrio, né? Aqui há um movimento compensatório. Esse compensatório ele pode vir quando o dinheiro chega, tanto que a gente vê que tem processos que o dinheiro não chega. Que o movimento não chega. Então, esses são os pontos, né? Os pontos delicados quando a gente vai falar sobre aborto, sobre, enfim, suicídio. Então, dentro dos negócios é quando a gente fala como que é o processar, como que é o processo da empresa. Então, aqui eu diria, cada caso é um caso. E o que mais, Hilda? Então, eu queria também que você falasse um pouquinho, assim, dos meus muitos atendimentos lá no coach executivo, era muito comum ouvir a mulher que fala da dor do estar dentro daquela organização. Então, ela conta que vai trabalhar chorando todos os dias. Ela conta porque eu preciso tomar um Rivotril para poder entrar na reunião com o meu chefe, porque eu não dou conta. E a gente ouve muitas dessas histórias, assim, né? Dessas dores. E como é que é a visão sistêmica para essa situação de dor, para essa situação de tanto peso, né? Porque quando eu contei a minha história, eu contei do eu sair e eu excluí. Eu estava fora de lá, né? Mas e quando a pessoa está lá dentro e vivendo tudo isso, né? Tá. Perfeito. Esses são aqueles movimentos... Porque esse é um ponto de exceção, né? Então, muitas mulheres saem para trabalhar e fazem isso de um lugar que fica leve, né? Que fica bom para ela. Mas há um grupo, há um ponto onde isso pode estar acontecendo. Então, esse também são pontos especiais que pedem para a gente fazer uma intervenção e olhar para isso. Então, o que poderia, cada caso é um caso, mas o que poderia estar acontecendo e que eu já vi acontecendo dentro de constelação. Por uma lealdade invisível, às vezes aquela mulher, digamos assim, nesse exemplo. Então, é uma mulher onde tinha uma diretoria muito masculina, tinham muitos homens e tinha ela de mulher. Então, ela vivia uma questão de uma opressão ali. É como se ela, na constelação, o que a gente vê? Se a pessoa está numa lealdade invisível, ela se perde no espaço-tempo, então ela traz uma dor que não é dela. Então, a gente viu aquela opressão do masculino para o feminino que estava acontecendo nela ali, porque aquilo era um ponto desproporcional. Então, havia um contexto, né, dentro disso. E isso dentro de uma constelação. Quando a gente vai olhar para a gente dar uma resposta, a gente pode dar uma resposta sistêmica, né, para isso. Você pode ter um ponto que nós não precisaríamos ter um olhar sistêmico, mas quando você entrevista uma executiva dessa... Ela pode estar num ponto, ela pode estar num momento, por exemplo, que ela tenha desejado muito ser mãe e ela não está podendo exercer a identidade materna dela, do jeito que ela queria. Então, o sistema interno dela,
entende? Sabota, começa a colocar ela num ponto ali. Porque isso vai desencadear um estresse, vai desencadear alguma coisa, um burnout, alguma coisa nela. Então, essa é uma forma desgovernada dela voltar para o bebê dela. Né? Então, isso é um olhar sistêmico também, quando a gente está... Isso é um olhar holístico, digamos assim, né? Um olhar holístico desde quando aquilo foi desencadeado, quando tá... Ou quando não, o que, que acontece? A gente pega um executivo, ou no caso que você cita, uma executiva, e ela já está vivendo isso há mais ou menos 10 anos. Então, o que, que acontece? Ela tipo, o pneu tá careca. Ela está há muito tempo fazendo uma coisa que está num ponto, que está num estresse muito grande. Então, nós teríamos que olhar dentro de um ponto de vista, se ecologicamente para esse ser humano, isso está sendo demais. Agora, se a gente for olhar num ponto de vista sistêmico, porque pode ser que nesses primeiros movimentos a gente já ache o estresse. Ou o estresse, essa pessoa... ela não está sabendo administrar tudo aqui, toda a demanda energética que a corporação está demandando. A segunda, alguma coisa ligada à família, ela pode estar passando por um processo de separação e pode estar sendo bastante difícil, ela pode estar passando por um processo de traição, ela pode, entende? Na família atual dela, ela está vivendo algum movimento que sim, pode ter, o fato dela estar aturando aquilo, pode ter um efeito, a gente vai olhar para o ponto sistêmico disso. Mas muitas vezes numa primeira camada, né, ao conversar numa primeira camada, a gente já vê que tem um desgoverno ali na questão do trato com a atividade. E isso que você falou, que você trouxe de uma executiva, isso já está se tornando uma coisa que acontece no empreendedorismo. No empreendedorismo. Então, você pode ter um movimento de lealdades invisíveis, você pode ter, né, um movimento de um descompasso, de algo desproporcional, que eu estou há muito tempo passando um estresse sem lidar com ele, né? Então, assim, quando a gente olha os índices de burnout, né, mais de 90% das pessoas que desenvolvem burnout nas organizações, mais de 90% continua trabalhando, não percebe que está no burnout. Então, isso é o quê? O pneu careca. Qual que é a tensão? Qualquer preguinho ali, puf, vai explodir. E às vezes explode com o carro em alta velocidade, né? Então, quer dizer, o acidente acaba sendo inevitável. Mas, do ponto de vista sistêmico, essa pessoa pode estar achando que ela está num lugar, num outro lugar, em outro tempo, em outra ponta, e ela está ali dentro da organização. E o que você está trazendo é que hoje já se percebe isso acontecendo também no empreendedorismo, com pessoas que estão empreendendo. Exatamente. Quem desencadeou isso no corporativo, se não olhar, vai repetir o padrão. Por quê? Porque a força está vindo, porque é um processo de exclusão, uma lealdade invisível, é uma exclusão que precisa ser vista. O que a gente faz na constelação? A gente inclui aquela exclusão. Aí a pessoa começa, se sente melhor, ela vai. Então, quando a gente vê isso, por quê? Porque a gente está vendo muitas pessoas, inclusive a rachadura, saindo do corporativo, agora eu vou tomar conta da minha vida, agora eu vou fazer o que eu quero lá dentro do empreendedorismo. Só que demanda tanto ou mais energia do que a gente. Por quê? Porque você desenvolve todos os papéis ali. E outra coisa, você não tem um Big Brother atrás de você. Então, você não está lá, não tem o teu chefe, você não passou o cartão, o seu crachá lá, sei lá como é que tá agora, eu já saí em 2013, nem sei como que as grandes corporações estão fazendo agora. Então, a pessoa, ela tem que desenvolver aquilo sozinha. Então, assim, se lá aquilo estava demandando uma energia dela, vai demandar mais. Por quê? Porque duas partes precisam estar ali combinando com você o que você precisa fazer. Então, ou o empreendedorismo vai agravar essa pessoa, né? E vai colocar, e ela vai ter que ver essa questão, né? Seja por um efeito processo terapêutico ou um processo filosófico que vai ter um efeito terapêutico, né? Quando a gente traz os ensinamentos sistêmicos. Então a gente está trazendo princípios e de vez em quando a gente vai lá e faz uma intervenção, mas o que dá o boom na gente, né? Vocês mesmos falam isso dentro do programa. O que é mais forte dentro do programa não é nem quando eu entrego uma estratégia empreendedora para vocês. Você vai fazer o seu posicionamento assim. O que dá uma chacoalhada na cabeça? É a hora que o ensinamento sistêmico entra e você começa a entender, por isso que eu chamo as dinâmicas ocultas por trás do seu resultado, né? Porque que aquele processo, aquele ponto vai destravar. Então, assim, o que nos liberta? O conhecimento. Quando eu tenho um conhecimento, então, assim, você olha, porque é você olhar e falar assim, então, peraí, eu só não estou sabendo lidar com isso. Então, tem como eu empreender e ter sucesso? Tem, né? Como que você vai trilhar?
O problema é assim, ó, como é que você vai trilhar um caminho se você está com 5 mochilas bem pesadas nas suas costas? O que a gente traz com os ensinamentos sistêmicos? A gente vai mostrando que você não precisa carregar 5 mochilas, que você pode ir só com uma. Só com o que é suficiente para sua jornada. Só que até você soltar as mochilas é o quê? É reconciliar. E o que é reconciliar? É aquela primeira fase que você fala, eu acho que não é isso aqui não, eu acho que eu vou olhar para aquilo. Aquele primeirinho, que é o quê? É você dar um lugar no coração para uma pessoa que foi um agressor na sua vida. Como é dar um lugar no coração para um agressor? Como é dar um lugar no coração para um agressor que você olha e fala, não, mas isso aqui eu já resolvi. Mas o movimento, por isso que o movimento é uma postura. E ela nunca é da cabeça, ela é sempre do coração. É um processo de reconciliação. O que a gente faz nos ensinamentos, o que a gente faz dentro de uma constelação é uma fotografia. Ó, é isso aqui. O movimento está aqui. Então, todo movimento novo que acontece, a liberação acontece ali, é a pessoa entrando aqui num processo de inclusão. Algumas coisas são automáticas, fez a constelação, puff, já sinto o efeito, e outras coisas é um movimento, é um tempo. A Yara colocou algo aqui. Teve uma pergunta também sobre alguma coisa sobre finanças que passou aí. Segue. Ah, tá. Ela perguntou aqui quanto à dificuldade financeira. Vamos ver outra aqui. A Regina colocou. Como você ensina, Lê, o empreender tem que ser leve. É isso aí. Se não está leve, são evidências de desequilíbrio. O ensinamento é assim, ó. Se há esforço, não convém. Se há esforço, não convém. Então, o que é se há esforço não convém? Não é que aquele caminho não é o melhor caminho. Não convém porque eu tô com as 5 mochilas. Então, eu preciso parar e preciso olhar. E aí é onde vem. Ah, mas eu já olhei. Às vezes a pessoa vem para mim, ela fala assim, ó, eu vou fazer tal coisa, mas ó, isso aqui já tá bem. Eu já tô bem com a minha mãe, já tô bem com o meu pai. Daí eu disse, ixi, já errou nas primeiras 2 pessoas. Você podia falar para mim que você tá bem com o seu chefe. Porque quem tá bem com a mãe não senta aqui. Quem tá bem com o pai, não, entende? Não chega até aqui. Agora você falar, eu tô bem com o meu chefe, ó, já tô bem com o meu marido, já tô bem com o meu chefe, já tô bem com a minha namorada, aí tudo bem, mas... né? A gente brinca, fala assim, né, para ficar leve, mas é um processo bonito, né? A gente olha sempre de um lugar respeitoso, todos temos, né, as nossas histórias, e é bonito quando a pessoa está fazendo muita gente veio para o empreendedorismo, né? Através de processos e produtos dentro do desenvolvimento humano. Então, isso é bonito, porque é que muitas vezes a pessoa erra. Ela quer empreender no desenvolvimento humano porque ela quer cuidar dela, né? E aí eu falo para vocês, esse é um movimento que não tem futuro também. Por quê? Porque se eu estou precisando me desenvolver em algo, eu preciso procurar um profissional para me ajudar. Porque empreender, como a Rê colocou, tem que ser leve. O que a gente aprende? Empreender é dar o que sobra. Como eu dou o que sobra? É aquilo que eu tenho habilidade para resolver. Isso é empreender. Ah, mas eu quero levar isso para as pessoas porque é muito bom e está fazendo bem para mim. E eu estou aprendendo a fazer. Aquilo que é bom para você não é o que você aprende a fazer, é o que você aprende a curar. Aí, o que é a sua laranja? Quando aquilo está curado. Então, esse já é um movimento, porque isso coloca a pessoa no jogo. Aí ela vê, então ela vai fazer um pit stop. Se há esforço não convém, então o que eu faço? Eu vou mergulhar mais em mim, e eu vou me alimentando disso, eu vou indo para um outro lugar, e daqui a pouco eu estou fazendo o quê? Eu estou guiando os meus grupos. Eu estou trabalhando meus processos individuais, eu estou criando meus cursos, eu estou criando os meus grupos, e assim as coisas começam, independente de qual nicho de qual nicho você vai trabalhar. E aí, em relação ao dinheiro, como é que funciona o dinheiro? O dinheiro precisa de um propósito. Todo dinheiro, ele precisa de um propósito. O dinheiro precisa ter, o dinheiro é uma energia, essa energia precisa ter clareza de qual é o propósito dela. Outra correção que a gente faz inicialmente dentro do empreendedorismo sistêmico. E a gente vai falar muito sobre isso na semana do empreendedorismo sistêmico, que vai acontecer de 5 a 9 de outubro, de 5 a 9 de abril. De 5 a 9 de abril. Esse mês tem live 3 vezes por semana, então a gente vai falar muita coisa. E depois a gente vai pegar uma linha reta. Aí no final da semana do empreendedorismo, quem quiser vai fazer parte do programa da Turma 2.
Quando a gente começa a empreender, aquilo que eu estou fazendo precisa ter um propósito. E esse propósito é sobre o outro, não pode ser sobre a minha pessoa. Eu preciso gostar do que eu faço, eu preciso ter lastro, isso me traz força. Mas se eu estou empreendendo, porque isso para mim é uma diversão, porque isso para mim é bom, para curar as minhas feridas, essa alma do projeto, ela não tem força. Por isso que eu falo, vamos correr com o que a gente fala no programa. Qual é a sua laranja? Por quê? Porque a minha laranja eu consigo olhar para outra pessoa e falar, eu sei o caminho disso. Eu sei aplicar essa metodologia ou eu criei essa metodologia. Então as pessoas se beneficiam daquilo. Quando as pessoas estão se beneficiando, e eu coloquei no campo do empreendedorismo, que eu, Alessandra, tenho uma solução, que eu e Hilda, nós temos uma solução. E a gente está fazendo esse movimento, automaticamente o dinheiro vem. Por quê? Porque ele é a moeda de equilíbrio. Então, se eu tenho um serviço, eu, Alessandra, eu tenho um serviço que atende às necessidades e expectativas da Hilda. Como que é a troca que ela me traz? Uma das trocas que ela traz é o dinheiro. E aí a gente vai crescendo juntas nesse movimento, entende? Então o dinheiro ele encontra. Aí qual é o propósito do dinheiro? Dinheiro, quando você chegar até mim, você está cuidando de mim e da minha família, porque é você que me ajuda a pagar as minhas contas, mas eu também estou com uma luz aqui na frente, que eu fiz um investimento, eu também estou colocando dinheiro lá no Facebook, hoje eu já tenho uma equipe de 2 pessoas que estão seguindo comigo, essas 2 pessoas têm família, olha o propósito do dinheiro aí. E toda vez que os meus alunos, os meus mentorados chegam, eu os trato com respeito, eu os trato com carinho, eu me preocupo com aquilo que eles estão desenvolvendo, eu olho para o negócio deles como se fosse o meu negócio também. Eu faço isso de um lugar adulto, eu faço isso de um lugar equilibrado. Eu não trato meu cliente que nem criança, eu não dou além do que ele pode carregar, eu não deixo ele olhar para mim e ver a mãe dele, porque eu não sou mãe dele. Eu não sou mãe, não sou amiga, eu não sou mãe, não sou amiga do meu cliente. Eu sou o quê? Eu sou profissional, eu sou mentora, eu sou professora, que aquela pessoa contratou, porque ela viu o que eu tenho para entregar e entende. Então, tudo isso faz o quê? Faz o movimento do dinheiro acontecer. Ok, a lei ficou bem didático, claro. Agora, quando eu estou brigando com isso? E quando há uma dinâmica oculta por trás disso? A gente vai olhar no sistema de origem, como que a família de origem se relaciona com o dinheiro. Então, é uma família abundante, é uma família com mais escassez. A gente olha e faz o processo de inclusão. Não é para olhar e para julgar. Ah, eu não estou conseguindo fazer dinheiro porque na minha família ninguém conseguiu fazer dinheiro, né? Então, às vezes vem um julgamento. Julguei, aí pronto. Aí já começa a dar ruim. A Lei colocou chegando agora. Respondi sua pergunta. Eu acho que cabe fazer uma live no momento e falar só sobre dinheiro, né? Porque a gente consegue amarrar muitas coisas, né? Trazer muitos elementos para falar. Vocês querem aqui? Escreve aqui se vocês querem uma live sobre dinheiro, que aí a gente já encaixa perguntas e com quem for fazer a semana que vem a gente já encaixa dinheiro. Depois escrevam aqui se vocês querem uma live sobre dinheiro. E o que mais? Bom, e a outra questão é sobre o posicionamento nas redes, efetivamente, né? Eu te falei que eu fiz 2 lançamentos que não foram um sucesso de bilheteria, mas que eu aprendi bastante sobre o que significa empreender no digital, né? E eu queria falar um pouco sobre posicionamento, sobre esse tom da conversa, né? Sobre aquilo que você sempre traz, né? É sobre o outro, não é sobre mim, mas é um assunto que eu domino e que eu gosto, né? Mas é sobre o outro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sobre isso. E muitas vezes o que acontece no posicionamento é a pessoa não sabe, eu não sei exatamente, né, o que eu vou fazer, e mesmo às vezes tem gente que já estudou bastante, ela não consegue. Então, eu sei o que fazer e não consigo, às vezes eu não sei o que fazer, e por não saber o que fazer, eu não estou conseguindo. Então, a gente começa lá na criação do produto ou serviço. Eu preciso ter algo. Então é assim, ó, eu estou posicionando. Se em algum momento, é como se assim, ó, sistemicamente há uma pergunta dentro da gente, que é assim, vê se você se identifica com isso. E se eu aparecer nas redes sociais e começar a falar muito e alguém perguntar para mim o que eu vendo? Ou não é o que eu vendo, essa pergunta é leve. A pessoa pergunta assim, ó, qual é a transformação que você gera? Qual é o resultado que o seu produto entrega? Então tem um momento que eu nem quero aparecer lá para falar, porque se a pessoa fizer uma pergunta dessa, eu não tenho a resposta. E se eu não tenho o que vender,
Se eu não consigo gerar uma transformação, aí o meu sistema unitário diz assim para mim, o que você vai fazer lá? Esse é um princípio que funcionou muito bem para mim. Pode ter outros caminhos, e a gente vai ver outras pessoas falando outros caminhos. Para mim, esse caminho funciona muito bem. Porque se você não entender por que você está falando, vem uma pergunta para você, por que falar? Se você não entende qual é o objetivo final daquilo que você está levando para a rede social, por que você vai falar? Então, dentro do módulo, quando a gente fala de posicionamento e relacionamento sistêmico dentro das redes sociais, a gente chega na rede com essas respostas, com essas perguntas respondidas. Então, qual é a primeira resposta? Ó, eu chego com uma laranja. Pessoal, qual que é o conceito de uma laranja? Muitas vezes a gente quer entregar uma coisa mirabolante e é como se a gente fosse para uma corrida com um saco de laranja. É desconfortável e não faz sentido. Então, o que você vai fazer? Você vai rasgar o saco e você vai pegar uma laranja. Porque você correr com uma laranja na mão é muito mais leve. E empreender tem que ser leve. O sucesso é leve. Então, você corre com aquela uma laranja. O que é uma laranja? É dar o que sobra. Então, aquilo eu sei entregar. Eu sei qual é a resposta daquilo, eu sei qual é a transformação daquilo, ou aquilo é a minha própria história, ou foi algo que foi bom para mim e eu aprendi a entregar, ou é uma metodologia. Eu, como coach, eu tenho lá, uma baita de uma metodologia surreal de boa, de linda, então eu vou entregar isso. Eu sou um terapeuta, eu tenho uma empresa de consultoria, eu sou uma professora, eu tenho as coisas ali na minha mão. Ou qualquer outra coisa, qualquer outro produto. Eu tenho uma sorveteria. Ponto. Então, eu faço esse movimento, eu sei porque eu tô lá. Ao saber porque eu tô lá, eu já tô com um elemento muito importante. Outra coisa que eu preciso ter bem claro dentro de mim, lá no posicionamento, é assim, ó. Quais são as suas crenças e os seus valores? Você precisa ter claro quais são as suas crenças e seus valores, porque tudo que eu tô falando aqui, a história como a Hilda contou, vocês já descobriram um monte de coisa sobre as nossas crenças e os nossos valores, com base nas nossas histórias. Então, eu preciso ter musculatura emocional para levar as minhas crenças e valores. Então, primeiro, eu preciso descobrir. Segundo, às vezes eu não tenho força para falar aquilo que eu penso na rede social. Aí o sistêmico fortalece a gente. Foi tudo que a gente fez na fase 1 do programa. Eu sei o que vou falar na rede social. Por quê? Porque eu tenho uma retaguarda aqui atrás de mim. Qual é essa retaguarda? Tudo que veio antes está no lugar, os meus chefes, os meus relacionamentos, e eu tenho uma retaguarda ainda lá atrás que é muito mais forte, que são os meus pais e a minha ancestralidade. Então, se eu tenho essas pessoas me dando as costas quentes, eu tenho essas pessoas me dando cobertura, eu sei que quando eu falar das minhas crenças e dos meus valores nas redes sociais e da minha laranja, que nem todo mundo vai gostar. E aí vem o outro ensinamento, toda unanimidade é burra. Então, você tem que estar falando e tem que ter pessoas que estão gostando e outras pessoas que não estão gostando. Por quê? Porque você está numa janela, você está num movimento, você está num movimento de expressão. Então, muitas vezes não conseguem se posicionar porque elas não conseguem sustentar a expressão delas mesmas. E essa expressão ela é sobre você, não é sobre certo e errado. Ah, mas eu estou fazendo uma coisa que é errado para fulano. Cara, aquela história do fulano, aquele fulano está em outra tribo, ele segue outro movimento. Você não tem que falar para quem não gosta de você. Você tem que falar para pessoas que estão o quê? Nessa psicosfera, nesse campo, que segue crenças e valores parecidas com a sua. Depois, somente depois que a gente vai falar da estrutura. Então, enquanto eu estou falando com vocês aqui na live, tem um momento que eu estou dizendo para vocês, ó, vai ter a semana do empreendedorismo. Ó, eu tenho um programa. Então, isso daqui é uma estrutura. Para que em algum momento vocês saibam que a Alessandra tem alguma coisa para vender. A Hilda contou do círculo de mulheres, como que ela aprendeu, o que ela fez, como que ela... Então, tudo isso a gente não está vendendo, mas vocês estão sabendo o que a gente faz. Então, isso é um processo natural. Então, a gente precisa entender, né, a questão das tribos. É o quê? Não adianta eu... Porque assim, ó, eu nem honro o meu sistema. Uma tribo é um sistema. E eu não posso ir lá e falar, a nossa tribo é boa, aquela tribo é ruim. Estou fazendo exclusão, toda exclusão já era uma compensação. A nossa tribo é essa e a outra. Cara, a outra é sucesso para ela. Tem 200 milhões de pessoas para se encaixar em milhões de tribos. Então, assim, a gente começa a ter um olhar abundante, a gente vai para o nosso lugar. Então, esses ajustes finos, sistêmicos, essas lapidações, elas levam a gente para um movimento de força. Por quê? Porque você, do seu lugar, faz o seu trabalho humilde, bonito,
sério com as pessoas, com a audiência que está à sua volta, e de tempos em tempos, ou as pessoas vão comprar cursos, se você entrar agora em algum lugar lá, em algum lugar, parece que eu estou fazendo um vídeo para o Facebook, clique em algum lugar aqui, se você clicar lá na minha bio, então você vai poder se inscrever, você vai poder falar comigo no WhatsApp, você vai poder fazer uma constelação, você vai poder ir lá e comprar o curso introdutório. Então, esse é o movimento que eu faço e esse é o movimento que eu ensino para meus alunos. Farei um lançamento amanhã. Então, o lançamento... Você falou do posicionamento. Eu sei que você vai perguntar do lançamento. Você vai perguntar do lançamento. Então, percebe que o posicionamento ele é uma pintura? O posicionamento ele é uma pintura. Só que esse quadro, ele é seu. Ele é seu. Mas ele não é sobre você. Você está fazendo um quadro para alegrar. Talvez não só sobre você. O seu ambiente, a sua casa, para você vender para um amigo. Então, o posicionamento é a pintura. É a pintura que eu estou fazendo naquilo, que não é só sobre mim, é sobre mais pessoas. Então fica leve. Então quando a gente chega aqui na rede social, como que nós estamos num ponto de contribuição? Eu cresço falando, eu cresço te ouvindo, você cresce me ouvindo, você contribui, traz as perguntas, e nós temos 21 pessoas nos assistindo e podendo receber essa contribuição também, e daqui a pouco mais 200, 300 pessoas vão assistir essa live e todos crescemos. Agora, e se eu estou lá? Brava, com medo, ou com birra, ou perfeccionista, ou preocupada. Então, quer dizer, quando eu não faço isso, eu não estou prejudicando só a mim. Eu estou prejudicando aquela pessoa que está tendo um insight quando eu estou falando. Então, quando a gente vai para esse lugar de que não é sobre nós, é sobre o outro, você começa a entender qual é o compromisso. Porque sabe o que meus antepassados estariam fazendo? Muita gente morreu, muita gente passou fome, muita gente não sei o quê. Você não está conseguindo fazer uma live? Muita gente teve que fazer cirurgia sem anestesia, porque são os nossos antepassados. E você tá brigando com uma live. E você tá brigando porque você não quer comer tal coisa, você quer comer no seu... E você tá brigando porque você teve que acordar meia hora mais cedo. Ai, meu Deus, me dá até um arrepio, dá até vergonha, né? Mas ir para um lugar desse divertido, entende? Da gente poder olhar com isso, com amorosidade e até com ponto, né, de humor. Que não é muito meu forte. O quanto eles tornaram tudo tão mais fácil pra gente, né? Olhar desse ponto, quantas coisas estão mais fáceis agora. E ali eu tenho mais uma pergunta, sim, que é sobre a questão do lançamento, né? Baseado em toda a experiência que eu tive quando eu lancei. Eu lembro que no último dia eu não tinha mais já tinha acabado tudo. Eu estava arrasada de cansada, arrasada de tudo. E como fazer um processo desse, com essa visão sistêmica, de uma forma leve, de uma forma humanizada, sabe? Eu lembro, eu acompanhei todo o seu lançamento com esse olhar. Tá. Falei, como ela está lançando, né? Olha os movimentos que ela está fazendo, né? Como é leve esse negócio. E isso foi uma das coisas que mais me intrigou. Eu sei que lá dentro da mentoria a gente vai passar ainda por essa conversa. Mas eu queria que você desse uma adiantada, assim, sobre como fazer esse movimento. Bacana. O que é um lançamento, né? Não é fácil fazer um lançamento. Eu sei porque hoje eu faço lançamentos. Não é fácil fazer Estou nos primeiros, né? Estou iniciante nesse processo. Fiz muito lançamento semente, aquele que você vende numa palestra. E agora o lançamento interno, que é esse que já começou. As lives já são parte dele, né? E a gente precisa estar num lugar bonito dentro da gente. Então, primeira coisa, pilar estratégico e pilar de força de ação. O pilar estratégico, a gente precisa entender que eu tenho um procedimento para seguir. E esse procedimento de um lançamento, ele envolve muitos detalhes. Você pode fazer só, você pode fazer com alguém. Quando você faz só, você vai fazer um lançamento de um tamanho e aí você vai aprendendo. Então, aqui tem uma parte, primeira coisa, eu preciso dar um lugar disso dentro de mim, de que eu vou seguir etapas. E sempre que eu falo de lançamento dentro da mentoria, eu falo assim, no seu primeiro lançamento, a sua meta é chegar no final. No seu primeiro lançamento, a sua meta é chegar no final. Então, frustração é uma expectativa mal dimensionada. Se eu falo assim, é igual a primeira live, a pessoa fala, o que eu faço na live? Eu falo, a sua função é ficar a 1 hora, ou o tempo que você determinou.
Então, você vai pegando trechos daquilo. Então, o primeiro movimento é você ir até o final. Você pode colocar um objetivo, acredito que você tem que colocar, vender para 10 pessoas, até porque tem métricas que você vai seguir, mas você vai comemorar quando você falar assim, eu fui até o final. E o que aconteceu de resultado de quantidade de pessoas, para esse primeiro, ele é secundário. No segundo, aí você vai colocar metas. Então, assim, primeira coisa, seguir bem a estratégia e ter bem pautado que você está falando de um negócio. Esse é um ponto. Quando eu falo da força de ação, aqui entra o sistêmico, que aí vocês conhecem bem, eu falo isso na semana aberta e a gente usa isso lá dentro. Quando vem uma pergunta, eu pergunto quem você está perguntando isso? Quem você leva para o lançamento? Você leva a sua criança brava, birrenta, que quer resultados rápidos, que quer um milagre, que não está respeitando a energia do dinheiro, que não está correndo com uma laranja só, está correndo com um saco de laranja. Quem em você executa a estratégia? Então, eu preciso ter estratégia. Se eu tiver só musculatura de força de ação sem estratégia, dá melhor do que se eu tenho estratégia e não tenho força de ação. Então, se eu não olhar para isso como um sistema, ou eu preciso estar com uma musculatura muito boa, força de ação, aqui é a musculatura emocional. Então, quando eu vou trabalhando, porque assim, ó, o que faz eu chegar até o final e ficar feliz e comemorar sem ter vendido nenhum, não foi a estratégia, foi só força de ação. Porque você projetou, você sabia o que você queria, o que você tinha como objetivo ali. Então, eu vou fazendo. Só que a pessoa, aí acontece de eu pegar, a pessoa tem a estratégia, ela começou a desenvolver a força de ação, só que ela ainda não consegue, está cumprindo a estratégia direitinho, que aí a gente vai ver uma dinâmica oculta. Quando você não tem sucesso, você segue quem? Isso é sistêmico. Porque tem uma autossabotagem ali. Então, quando você não tem sucesso, então a gente precisa incluir essa pessoa que eu não sigo, por quê? Porque eu estou representando alguém do meu sistema. Então, aqui tem uma dinâmica oculta, clara, para a gente ver. O birrento. Ai, porque dá certo para os outros, não dá certo para mim. Olha só, a pessoa às vezes até fala assim, fala igual uma criança. Quantos anos você tem quando você fala isso para mim? A pessoa fala 11. Ela vai para aquele lugar. Então, aqui tem um amor cego. Aqui há uma reivindicação. Aqui uma reivindicação minha para com os meus pais. Então, não é uma lealdade invisível. Aqui é um amor cego. E quando a gente vai crescendo no programa, e dentro do programa a gente tem os pontos lá, os locais, os momentos de mentoria, é para quê? Para a gente acordar, porque até 95% das nossas ações são inconscientes. Então a gente vai acordando, agora eu tô 90, agora eu tô 85, agora eu tô 83. Então eu vou acordando para isso. E ao acordar para isso, o que acontece? Eu vou fazer o lançamento 1, 2, 3, 4, 5, 10, né? O Érico usa um número, ele fala assim, ó, vai ficar bom, o instrumento vai estar afinado, em média, até o 7º lançamento. Então, eu não sofro com isso. Então, por exemplo, esse ano nós estamos lá no Insider, né? E aqui já começa um primeiro movimento, porque para estarmos nós dois lá, eu e o Marcos, né? Então é um investimento de 80 mil ou 68 mil, se você pagar à vista. Então, a gente faz tudo muito ali focado, porque esse dinheiro é uma cenoura atrás da gente, entende? Não é uma cenoura na frente, é atrás. Então, a gente vai dando aquelas aceleradas. Então, você usa, e lógico, a gente se beneficia dos movimentos que tem lá, mas isso traz seriedade. Não que você precisa fazer um investimento alto. Às vezes, para uma pessoa é assim, ó, eu vou lá e invisto 2 mil, por exemplo. Você vai fazer o programa com a gente, você vai investir em média 2 mil. Ah, vou fazer um processo individual, você vai investir 5, 10, 15, enfim, tem movimentos. Mas por quê? Porque você também tem esse comprometimento que você colocou dinheiro, vai ter alguém te apertando ali, vai ter alguém te empurrando, como é isso, como não é. Então, a gente usa também determinadas estratégias. Ale, não tô nisso ainda. Então, fazer uns 3, 4 movimentos de lançamento, até que você ganhe uma musculatura, porque você precisa ganhar musculatura, resultado, para ter parceiros para se juntar a você. Então, o ponto do lançamento, olha só, eu estou falando tudo isso para dizer que o ponto do lançamento é a gente saber também o que eu preciso, aonde eu preciso ganhar musculatura antes. Então, tem um momento em mim que os lançamentos começam a dar certo. Só que eu preciso uma hora começar. Eu acho que esse é o ponto. Então, quando eu coloco o resultado do lançamento num lugar errado da minha jornada empreendedora, eu me frustro. Por quê? Porque eu coloquei uma expectativa mal dimensionada. Faz sentido? Sim, total. Para mim faz total sentido, né? Já estive nesse lugar e consigo perceber essa questão da musculatura. Me chama a atenção porque quando você fala,
chegar até o final é motivo de comemorar, né? E às vezes a gente chega até o final e olha para um resultado que tinha colocado muito além e fala, ai, que bosta, né? Esse resultado foi uma merda. E Exatamente. não foi, né? Então, ó, o primeiro movimento, chegar até o final, realmente é um motivo de muita comemoração. De muita comemoração. Muita E a comemoração. cada lançamento você pega mais musculatura. Claro que o meu segundo lançamento foi totalmente diferente do primeiro. Foi cansativo, foi também, mas eu já sabia algumas coisas estavam prontas, preparadas, né? Eu já sabia os movimentos ali. Então isso deu uma facilitada. Mas eu concordo totalmente. Exatamente É isso. orquestrar. E ó, a hora que a gente ajusta, o pilar da força de ação e muda tudo. Eu tô sentindo isso mesmo por mim, né? Porque assim, tem movimentos que você faz dentro de um lançamento que você pode estar colocando tudo a perder, mas aquilo é um risco que só que quem você está fazendo aquilo? Porque tem hora que você fala, eu vou apostar nisso aqui. Tem hora que você fala, eu não posso apostar nisso aqui porque eu preciso desse faturamento, porque esse faturamento. Então sempre você vai. É assim, acho que uma das coisas, né, que eu gosto muito de, porque eu venho dessa escola, né, que é uma escola de negócios estrutural. Então, eu sempre falo, não importa se você é um terapeuta, o que você começou a fazer. Existe uma identidade em você que precisa ser desperta. Se você decidiu ir por esse caminho do empreendedorismo, você precisa ter assim, a primeiríssima compreensão de que agora você é um negócio. De que agora você é um negócio. Exatamente. Então, esse ponto, ele é bastante importante. Porque desse lugar, ó, agora eu sou um negócio. É como se você... Não adianta você falar assim, eu tô aqui vendo o que vai dar. Cara, quem tá vendo o que vai dar, eu já digo pra você o que vai dar. Não vai dar em nada. Vai dar em nada, porque se você não tem compromisso, a alma de um projeto não vai se conectar a você. A alma do projeto ela não vai chegar e falar assim, vamos, por isso que o objetivo tem que ser o outro. Agora, quando você fala assim, eu vou fazer até dar certo, achando um caminho leve, né? Porque tudo é postura do como, de onde eu falo, de onde eu uso essa frase. Então, tem como as coisas funcionarem sim, só que é sempre quem é em mim, porque é quem está executando aquele projeto e qual a conexão de alma que você tá com esse projeto. Porque assim, 1000 pessoas têm a mesma ideia ao mesmo tempo, porque só uma dá certo. Ou eu tô falando aqui hipoteticamente, né? Porque aquela pessoa se comprometeu com a alma daquele projeto. Porque não existe um projeto criado para você. Eu vim aqui fazer sucesso para fazer a sua vida mais feliz. Senão não faria o menor sentido sermos uma comunidade planetária. Não teria sentido. E às vezes a gente se perde aonde? No simples, cara. E o essencial é isso, é simples, né? E às vezes a gente quer sofisticar uma coisa que não faz o menor sentido. Eu não sei se as minhas lives estão em 1 hora. Vamos ficando aqui, que aí eu quero até ver se o reloginho... Apesar que eu acho que, né, coisas mais de 1 hora ficam cansativas. Mas Eu acho. acho Como é que tá para vocês? Vocês estão gostando do conteúdo? Sim, alguém perguntou se vai ficar gravado. O conteúdo vai ficar gravado. Diga, Hilda. Não, eu ia falar sobre a questão do tempo. Eu acho que sim, eu acho que eles agora estão com um tempo um pouquinho maior em relação ao tempo da live, né? Então não deve cair assim. Então, minha mentora do coração, é isso. Essas são as questões que eu queria falar, poder contar também a minha história e contar como que a gente tem evoluído em grupo, né? Dentro da mentoria. E o quanto essa visão sistêmica no negócio torna as coisas muito mais leves. Eu não vou falar de passe, porque parece que, então vira meio passe de mágica, né? Meio pozinho de pirlim-pim-pim, e não é isso, não. Não significa que você não vai ralar, que você não vai trabalhar, que as coisas não vão ser feitas, vão precisar serem feitas sim. Mas é de um outro lugar de leveza, de cobrança, de exigência, isso muda. E isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença, toda a diferença. Se você perguntar para mim como que foram aqueles momentos dos vídeos, né? Onde você está fazendo o lançamento. Eu sentia lá a mesma coisa que eu estou sentindo aqui. Eu vim aqui entregar isso, eu estou preparada para entregar isso. Isso daqui é a minha laranja. Eu sei falar, eu sei fazer, então ficou leve. Então isso foi bem importante, né, ir para esse lugar. E nós no grupo, nós vamos chegar nesse lugar. É assim,
quem tá ali, quem tá todos os dias nas aulas, quem ouve, quem se expõe, eu sinto do meu coração mesmo que quem topar e falar, eu tô com compromisso comigo, com a minha audiência, com a minha laranja, sabe? Com a minha família, né? Com as pessoas que vão seguir comigo, a gente vai chegar nesse caminho. E eu quero aproveitar para agradecer você que ficou com a gente até aqui. Esperamos, né, ter contribuído aqui. A gente, quando o conteúdo vem assim, são as nossas egrégoras que estão trabalhando juntas aqui, os nossos campos, em prol de vocês. Então, esperamos que tenha sido bom para vocês, assim como foi. Foi para mim, foi bom para você, Hilda? Muito, muito bom. Muito bom estar aqui. Então tá. Então um beijo grande no coração de todo mundo. Hilda, gratidão. Quando precisar, quando me quiser aí no seu canal, no seu Insta, estou à disposição. E um beijo para todo mundo que seguiu com a gente até aqui. Muito, muito feliz de ter vocês por aqui. E segunda-feira a gente se vê novamente. Beijo, gratidão, foi muito bom. Quero agradecer também, passou um monte de gente que me segue lá no Mulher de Alto Impacto. Estou muito grata pelas pessoas que também estiveram aqui, que vieram ouvir a gente. Bacana. Beijinho. Beijo, 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 gente. Beijo para todo mundo.